Renato Gaúcho apresenta A Força do Amor. Eu estava grávida de 7 meses e já sabia que seria mãe de uma menina. Só que o detalhe, já sabia também que seria mãe solteira. Até porque o cara com quem eu estava saindo tirou o corpo fora. Quando lhe contei que estava grávida, ele sumiu. E como eu não sabia muita coisa a respeito dele, nem onde morava eu sabia. Não pude fazer nada a não ser levantar a cabeça e assumir a responsa. Eu gostava do cara. Isso é que foi pior. Mas a decepção foi tão grande que depois, mesmo se ele topasse reconhecer minha filha e registrá-la, eu acho que não ia querer mais. Aliás, fiquei esperando que ele se arrependesse de ter sumido, viesse pelo menos conversar comigo, né? Mas isso não aconteceu. Só que em vez de me lamentar, levantei a cabeça. Eu sempre fui uma pessoa muito forte. Eu tinha minha mãe, sabia que podia contar com ela, apesar de ela ter me falado um monte, né? Quando soube da minha gravidez. Mãe, naturalmente que chama a atenção da filha, principalmente num caso assim, né? Claro que não estava nos meus planos engravidar, até porque era muito nova. Tinha completado 18 anos, não fazia muito tempo. Mas aconteceu. Foi um descuido. O fato é que assim que entrei no 7º mês de gravidez, minha tia apareceu em casa e me falou: então, Fernanda, a filha de uma amiga lá do meu trabalho está doando umas roupinhas de bebê. A menina dela já está com 8 meses, as roupinhas não servem mais. Aí ela está doando. E tudo praticamente novo. Falei de você para ela. Você não quer ir lá comigo? Sábado? Imagine se eu não ia aceitar. Eu estava precisando mesmo. Combinamos de nos encontrarmos no terminal no sábado e de lá iríamos até a casa desta amiga dela. Segundo a minha tia, a filha dessa amiga, a que estava doando as roupas, morava no mesmo terreno. Eu fiquei super empolgada, né? Segundo a tia Esther, era um monte de roupinha e tudo praticamente novo. Em resumo, no sábado à tarde, nos encontramos e fomos bater lá na porta da Ana, a amiga dela, a amiga da tia. Ela já estava, inclusive, nos esperando. E fomos até a casa da filha, que, repito, morava ali no mesmo terreno, só que na parte dos fundos. Ela, no entanto, estava tomando banho. Quem nos recebeu ali na sala, na verdade, foi o genro da Ana. Ela já foi nos apresentando. Oi, Anderson, essa aqui é Fernanda, sobrinha da Esther. Ela veio buscar umas roupinhas aí que a Cíntia está doando. Ele me cumprimentou, aí falou que a Cíntia estava no banho e que era ela que sabia o que seria doado. Enfim, ficamos ali esperando e naturalmente conversando sobre a minha gravidez, que era o assunto do momento, né? O tempo de gestação, o nome que eu tinha escolhido para minha filha. E olha, várias vezes desviei os olhos para o genro da Ana e percebi que ele estava com os olhos fixos em mim. Depois a Ana nos levou até o quarto para conhecer a netinha dela. A menina estava no berço, dormindo. E olha, uma menina linda, 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 linda. Dali a pouco, a Cíntia saiu do banho, preparou um café pra gente e depois foi me mostrar as roupinhas. Fez questão de mostrar uma por uma e, de fato, tudo muito novo, muito cheirosinho. Ela falou que o seu bebê tinha crescido muito rápido. Praticamente nem tinha usado aquelas roupas direito. Eu não sabia o que dizer para agradecer. O detalhe foi que logo começou a chover. E a chuva foi ganhando corpo e não parava mais. Pelas tantas, a tia Esther olhou para mim e falou: e agora, Fernanda? Como que a gente vai fazer para ir embora nessa chuva? Foi aí que a Ana sugeriu: não esquenta. Qualquer coisa, meu genro leva vocês até o terminal, né, Anderson? Ele concordou na mesma hora.
Sabe, a gente não queria abusar, né? Mas ele próprio fez questão, de modo que acabamos aceitando a carona. A tia foi no banco da frente e eu fui atrás. E o tempo todo notei que ele ficou me olhando pelo espelho. Olha, chegou num ponto, porque ele olhava com insistência, que eu cheguei a ficar até meio sem graça. Era para ele ter nos deixado no terminal, mas como morávamos não muito longe, ele resolveu nos deixar em casa. A casa da tia ficava mais próxima do terminal, então ele deixou a tia primeiro. Depois, assim que a tia desceu, ele perguntou se eu não preferia sentar ali na frente com ele. E eu acabei concordando. Assim que ficamos sozinhos naquele carro, ele ficou puxando assunto comigo o tempo todo. Olha, levantou minha ficha completa. Inclusive, chegou a perguntar por onde que andava o pai da minha filha. Falei a verdade, né? Que ele tinha tirado o corpo fora, tinha sumido. E nessa hora, ele me olhou assim de um jeito. Meu Deus, onde já se viu fazer uma coisa dessa? O cara vai ser pai e tendo uma menina linda como você? Tá louco. Ele me elogiou, mas não ficou só naquele primeiro elogio. Fez outros. E eu, naturalmente, embora tenha gostado, continuei meio sem jeito. Imagine. O cara era casado. Marido da mulher que tinha me doado aquelas roupinhas. E eu não sou boba, né? Percebi que ele me olhava cheio de interesse. No fim, assim que parou na frente de casa, agradeci a carona, as roupinhas, e quando me despedi, ele falou: espera, você não quer me passar o teu número? É que lá na firma tem uma colega que também deu à luz faz pouco tempo. Eu posso ver com ela lá se tem alguma coisa para te doar. Sabe quando você sente que não deve fazer uma determinada coisa? Foi a sensação que eu tive. Não achei uma boa ideia lhe dar o meu número, pelo modo como ele olhou para mim. Sabe, com malícia, com segundas intenções. Poxa, o cara era casado. A mulher dele tinha sido tão bacana comigo. Só que fiquei assim meio sem jeito, porque, puxa vida, eu tinha ganhado aquelas roupinhas, ele ainda se ofereceu para nos levar embora de carro. A chuva tinha dado uma acalmada. Sem saber o que fazer, acabei consentindo lhe passando o meu número. Ele salvou na agenda e falou que depois ia me mandar uma mensagem. Então a gente finalmente se despediu. Nessa hora, ele veio pro meu lado e me deu um beijo, assim, no rosto. E detalhe, eu tinha deixado a sacola com as roupinhas ali no banco de trás. E saí tão atarantada do carro que até esqueci de pegar. E nem ele deve ter se dado conta, pelo menos não na hora. Só percebi quando cheguei diante da porta, e aí não tinha como entrar em contato com ele. Fiquei ali sem saber o que fazer, pensando na bendita sacola. E foi nesse meio tempo que tocou o meu celular. Um número desconhecido, mas já atendi pensando que pudesse ser ele. E de fato, era ele. Tanto que já foi falando: você deixou as sacolas com as roupinhas no carro e eu tô voltando aí. Espera aí na frente. Não demorou muito e o carro dele encostou. E quando fui pegar a sacola, ele segurou assim na minha mão e ficou me encarando. Olha, nessas alturas, eu já não sabia mais o que fazer. Não queria ser grosseira, mas também não era uma coisa que estava me agradando. O pior é que se tratava de um rapaz bonito. Ele tinha um jeito de olhar e de sorrir que me encabulava. Peguei a sacola, agradeci e então ele se foi. Só que dali a pouco chegou outra mensagem dele. Fica só entre nós, tá? Mas eu te achei muito linda. Queria muito poder te encontrar de novo, no outro dia aí, no outro lugar, pra gente conversar um pouco mais, te conhecer melhor.
Eu li aquilo e já senti aquele arrepio. Mas que safado. O cara é casado e tá dando em cima de mim na maior cara dura. Para não ser indelicada, agradeci por ele ter voltado para me trazer sacola com a roupa, mas ele não se deu para achado. Já mandou outra. Posso te mandar mensagem qualquer dia? O que eu ia responder? Não mandei nada. Me senti esquisita porque nunca tinha passado por uma situação daquelas. Imagine, o cara tinha mulher, o bebê deles não tinha nem completado o primeiro ano de vida ainda. A gente tinha acabado de se conhecer e ele dando em cima de mim. Claro que eu não tinha nenhuma intenção de corresponder ao interesse dele. Não só pela minha condição de mulher grávida, mas porque ele tinha esposa, uma filha bebê ainda. Imagine, fiquei até com pena da coitada da mulher dele. Como eu já estava imaginando, ele começou a me mandar mensagens direto, fazendo elogios, dizendo que queria me ver de novo para conversar. Eu até respondia, mas sabe, me fazia de boba. Um dia ele disse aquilo claramente. Olha, gata, não sei o que você fez comigo, viu? Mas eu não consigo parar de pensar em você. Olha, foi nesse dia que eu percebi que devia tomar uma atitude. Até para as coisas não saírem do controle. Mandei aquela mensagem. Tua mulher sabe que você anda me mandando esse tipo de recado, Anderson? Ele respondeu assim, meio... Não sabe, mas não se preocupa, tá? Até porque eu e a Cíntia, a gente não tá bem, já faz tempo. Você acredita que ela dorme mais na casa da mãe dela do que aqui em casa comigo? Perguntei se ele estava falando sério e ele confirmou. Ainda acrescentou que o casamento tinha esfriado. E ainda falou, posso confessar uma coisa? Você acredita em a paixão à primeira vista? Pois olha, eu acho que foi isso que aconteceu comigo em relação a você. Tô falando do fundo do coração. Desde que te vi naquela primeira vez que eu não consigo tirar você do pensamento. Olha, ele foi me falando aquelas coisas e parecia tão sincero. E no fim, acabou me convencendo, não sei como, a me encontrar com ele no fim do dia. Falou que me apanharia de carro, ali na frente de casa. E em resumo, nem eu mesma sabia direito o que estava fazendo. Imagine, eu grávida, 7 meses, aquele barrigão enorme e me envolvendo numa situação daquelas. Eu fiquei me dizendo em pensamento o tempo todo, meu Deus, será que eu estou ficando louca? E no fim, depois que nos encontramos, acabou acontecendo aquilo que eu já imaginava que pudesse acontecer. Ele fez de tudo para me dar um beijo. No começo eu resisti, mas no fim, acabei fechando os olhos e me deixei levar. A verdade é que nunca imaginei que fosse viver uma situação assim. Me envolver com um homem casado, principalmente grávida, praticamente prestes a dar à luz. Fizemos até amor, só que apenas no nosso terceiro encontro. Eu tinha medo das consequências, mas fui me deixando enredar, me envolver, até porque ele era um homem tão sedutor. E quando estávamos a sós, sei lá, eu esqueci de tudo. Um dia, já quase entrando no 9º mês, minha tia apareceu ali em casa. Começou a conversar e, pelas tantas, entrou naquele assunto. Escuta, você lembra da Cíntia? Aquela filha da minha amiga que te doou as roupinhas? Você não vai acreditar, mas o marido dela tá querendo se separar. É mesmo? É, a Ana me contou essa semana. Já tínhamos conversado sobre isso, eu e o Anderson. Ele me dizia sempre que estava tão apaixonado que pensava realmente em se separar da mulher para ficar comigo. Só que não sei, eu nunca levei a sério. Até por conta
daquela minha situação. Eu grávida, imagine. Carregando a filha de outro na barriga. E tudo entre nós era tão recente. Às vezes eu achava que ele só estava comigo por diversão. Quem sabe ele tivesse um fetiche de transar com mulher grávida. Mas aí a tia veio me contar essa história. E como ninguém sabia que eu e o Anderson estávamos envolvidos, eu, claro, me fiz de desentendida. Nossa, tia, mas o que houve? Bom, a Ana não falou. Mas eles estão achando que o rapaz se envolveu com outra. Porque diz que anda muito esquisito. Cheio de segredinhos. Imagina, recém-casados, filha pequena. Não sei onde que esse homem está com a cabeça. Onde já se viu arrumar amante. Aliás, deve ser uma vadia, né? Imagine, acabar com um casamento, destruir uma família. Olha, as palavras da minha tia me calaram fundo. Ela falou aquilo e eu não consegui mais parar de pensar naquilo que ela disse. Foram palavras muito fortes que ela usou para falar da suposta amante do Anderson, sem saber que era eu. Imagine se ela soubesse. Com certeza, ficaria arrependida de ter me levado aquele dia lá na casa da amiga para buscar aquelas roupinhas, até porque ela gostava muito da Ana. Olha, eu vi que ela falou desse episódio com tristeza. Perdi noites de sono por conta disso. Até que um dia, resolvi conversar com o Anderson. Uma conversa que seria definitiva. Falei para ele das coisas que a tia tinha me contado e perguntei se era verdade mesmo. Ele não desmentiu. Disse que estava mesmo pensando em largar da Cíntia. E ainda acrescentou: mas você já sabia disso? A gente vive conversando? Pois é, só que eu não sei se eu quero levar isso adiante, viu? Não quero estragar a felicidade de ninguém. Mas como assim? Você não vai estragar a felicidade de ninguém. Já te falei que meu casamento com a Cíntia vai de mal a pior. É questão de tempo pra gente se separar. Só que mesmo assim, tem a filhinha de vocês e querendo ou não, vocês são uma família. Isso não tem nada a ver. Vou continuar pai da minha filha, mas e daí? Ele chegou a dizer que a gente devia pensar na nossa felicidade. Só que no fundo, eu já estava decidido. Quem garante que você vai querer ficar comigo depois que a minha filha nascer? Hein, Anderson? Isso não tem nada a ver com ela. Ela é filha de outro cara. Quem garante que do mesmo jeito que você está querendo abandonar tua mulher e tua filha, você não vai fazer exatamente a mesma coisa comigo? É claro que eu não vou fazer. É diferente. Você está querendo misturar duas coisas completamente diferentes. Você não sabe, Anderson. Na verdade, ninguém sabe o dia de amanhã. Ele não aceitou a situação. Não aceitou os meus argumentos. Só que, repito, no fundo, eu já estava decidida. Eu sabia que as pessoas, falam assim. E isso pode ser qualquer pessoa, eu mesma. No momento em que você está entusiasmado ou acha que está apaixonado, você fala um monte de coisa. Garanto que, antes daquele neném nascer, a filha dele, ele era apaixonado pela esposa. E o relacionamento dos dois era completamente outro. Aí depois vem o nenê, ela fica com o corpo diferente, né? E precisando de cuidados. E aí a pessoa enjoa. Coisa mais fácil de acontecer. Eu sei disso. Não sou nenhuma menina. Inexperiente, eu sei. Por isso resolvi me afastar dele. Não queria ser a responsável pelo fim do seu casamento e pela ruína da sua família. Ele ficou um monte atrás de mim. Inclusive, foi me ver no hospital quando eu dei à luz.
Mas eu realmente não voltei atrás. As palavras da minha tia me deixaram muito sugestionada. E o pior é que eram verdadeiras. Até porque se ele largasse da mulher para ficar comigo, todo mundo ia saber que tinha sido por minha causa. Já pensou você viver com aquele peso? De estar com um cara que virou as costas para a mulher e a filha recém-nascida para ficar com você? Eu não queria passar por esse constrangimento. E mais do que isso, não queria arcar com essa culpa, que com toda certeza não me abandonaria nunca mais. Me afastei. Embora só eu saiba a que preço. Porque verdade seja dita, ele me conquistou. Não que eu estivesse completamente apaixonada, mas estava sentindo coisas muito fortes. E mais alguns dias, algumas semanas, eu percebi que não teria forças para voltar atrás. Eu, melhor do que ninguém, sabia o quanto dói ser abandonada. Até porque o pai da minha filha fez isso comigo. Sumiu. Então, o pior que poderia acontecer, eu ser a causadora de uma coisa parecida com outra pessoa. Quer saber? Gostei dele. E repito, ele me conquistou. Seria muito fácil ficar com ele. Eu até queria, cheguei a querer muito viver uma vida ao seu lado. Queria muito que ele me fizesse feliz do jeito que ele falou que faria, se a gente ficasse juntos. Mas sabe, eu não ia ficar em paz, entendeu? Ele deixando, ele podia até dizer, não foi por tua causa, eu já ia deixar dela. Sabe o que é você sentir que a pessoa deixou da família, não só da mulher, mas da filha, por tua causa? Não vale a pena. E foi por isso que, apesar de ter sofrido muito e continuar sofrendo, eu acho que fiz a coisa certa. Não quero construir a minha felicidade em cima da tristeza de outras pessoas, muito menos de uma mulher que recém deu à luz, meu bem, que está necessitando de cuidados, principalmente do marido e de um bebê que recém nasceu. Não, eu sei que não conseguiria jamais.